Sabe, geralmente, quando a gente pensa em um diagnóstico médico, existe uma expectativa quase reconfortante de precisão absoluta, né? Com certeza. É algo bem direto. Exato. Como na engenharia clássica. Alguém cai, quebra o braço, o raio-x mostra aquela linha branca irregular dividindo o osso, e o médico simplesmente aponta para a chapa contra a luz e diz: aí está o problema. É uma resposta puramente binária, não é? É limpo, é visual, é muito objetivo. Quebrado ou não quebrado. E isso traz um conforto tremendo, porque a gente sabe o que precisa ser consertado. O curioso é que a indústria da tecnologia condicionou todo mundo a pensar no treinamento de inteligência artificial exatamente da mesma forma. Aham. Como um processo isolado de laboratório, né? Isso. Cria-se um conjunto de dados gigantesco, milimetricamente classificado por humanos, e a máquina é testada num ambiente altamente controlado, como um raio-x analisado com muita calma. Aí os engenheiros consertam o modelo, empacotam e lançam a atualização. E convenhamos, esse é um paradigma muito confortável para quem desenvolve, porque centraliza o controle, a empresa sabe exatamente o que a máquina leu antes de ir para o mundo. Faz sentido. Mas, no fundo, se a gente olhar para a complexidade do mundo real, essa abordagem estática é incrivelmente ineficiente. E é justamente para questionar essa ineficiência que estamos aqui. Na nossa imersão de hoje, a gente mergulhou fundo nos documentos técnicos de um sistema inovador chamado OpenClaw RL. Um sistema fascinante, diga-se de passagem. Muito. E a premissa central dessa pesquisa é daquelas que fazem a gente repensar tudo. Eles argumentam que, neste exato segundo, a cada vez que qualquer pessoa interage com uma inteligência artificial, ela está gerando dados de altíssimo valor que são imediatamente jogados no lixo. É uma escala de desperdício difícil até de quantificar para quem nos ouve. Pense em milhões de interações diárias. É o equivalente até a resposta perfeita para um problema complexo sendo sussurrada no ouvido do sistema o tempo todo. Nossa, e ele ignora. Exatamente. O sistema é programado para ignorar solenemente esse sussurro. A nossa missão na análise de hoje é explorar como esse OpenClaw propõe fechar esse ralo de dados. E a solução deles parece até ficção científica. Eles construíram uma arquitetura que permite treinar qualquer agente de IA simplesmente conversando com ele, ao vivo, no meio do uso cotidiano. Sem precisar daquele laboratório isolado ou de conjuntos de dados pré-fabricados. E a relevância disso é gigantesca. Significa o começo do fim daquelas IAs amnésicas. Pois é. Sabe aquela frustração de corrigir um assistente virtual hoje e amanhã ele cometer o exato mesmo erro, porque foi congelado no tempo na última atualização? Aham. É o padrão hoje em dia. Estamos falando do fim disso. Estamos entrando na era de modelos que aprendem com os nossos hábitos e erros diários de forma contínua, sem precisarmos ser engenheiros de software para ensinar a máquina. Mas para entender a mágica por trás dessa engrenagem, a gente precisa primeiro definir a natureza do problema. O que exatamente a gente está descartando todos os dias? Certo. Do ponto de vista algorítmico, a pesquisa foca no que eles chamam de sinais de próximo estado. E fugindo um pouco daquela notação matemática pesada das fontes, esse sinal é basicamente a lei de ação e reação aplicada ao código, né? Exato. É uma boa analogia. Toda ação que a IA toma gera uma reação imediata do ambiente ao redor. Se a máquina tenta rodar uma linha de código, o computador devolve uma mensagem de erro. Se ela dá uma resposta enviesada, a pessoa do outro lado reclama e digita de novo. Sim. E o artigo detalha que esse sinal carrega duas categorias de informações vitais que a indústria simplesmente ignora. A primeira envolve os sinais avaliativos. Que seriam o quê? Uma métrica de qualidade? Isso. Eles funcionam quase como uma métrica de temperatura. Eles indicam se a ação anterior foi boa ou ruim, de forma implícita. Uma pessoa que refaz a mesma pergunta, talvez usando letras maiúsculas, está claramente frustrada. Ela está enviando um sinal avaliativo fortíssimo de que a IA falhou. Entendi. E a segunda categoria são os sinais diretivos, que são bem mais literais, certo? Eles não dizem apenas você errou, eles entregam o mapa da mina. Exatamente. É quando a pessoa perde a paciência e digita algo tipo:
Ah, não, eu não pedi um resumo genérico. Você deveria ter verificado a tabela financeira antes. O que é fascinante aqui é como isso expõe a miopia dos sistemas tradicionais. É como pensar num chefe de cozinha de um restaurante super renomado, mas com uma política de trabalho bizarra. O chefe prepara um prato, o garçom leva até a mesa e o chefe observa de longe a clientela fazer uma careta e empurrar o prato. Aham, a reação imediata. Sim, eles murmuram que o molho está salgado demais, em vez do chefe voltar para a bancada e ajustar o tempero na hora para os próximos clientes, ele simplesmente ignora a cena. Ele literalmente joga o feedback no lixo. E começa a fazer o mesmo prato do zero, cometendo os mesmos erros. E a estratégia dele é esperar que, daqui a 8 meses, um crítico gastronômico publique um manual ensinando como ele deve cozinhar. É surreal quando a gente coloca nesses termos. A analogia ilustra bem a lentidão do processo atual. O OpenClaw tenta recuperar essas reações imediatas da clientela para ajustar a receita antes do próximo prato sair da cozinha. Mas isso me levanta uma dúvida pertinente. Se aprender com o feedback ao vivo é tão valioso e óbvio, por que ninguém utilizava isso antes? O que impedia as máquinas de aprenderem com um carro em movimento? É que, na prática, treinar uma rede neural colossal enquanto ela atende a milhões de requisições simultâneas é um pesadelo técnico absoluto. Um pesadelo de engenharia, né? Totalmente. Em arquiteturas convencionais, o processo exige bloqueios. Pense no cérebro da máquina como uma rede de rodovias. Você não pode alterar as pontes matemáticas e, ao mesmo tempo, pedir para o trânsito fluir normalmente. Se você tenta fazer as duas coisas, o servidor sobrecarrega e trava. E aí que o OpenClaw brilha. Eles resolveram isso com uma arquitetura construída sobre um framework assíncrono chamado Slime. Sim, o Slime, uma sacada brilhante. Pelos documentos, ele possui 4 componentes totalmente desacoplados que rodam em loops independentes. Serviço de política, servidor de ambiente, juiz PRM e motor de treinamento. E acho que desacoplado é a palavra mágica aqui. Com certeza, o sistema divide as responsabilidades para nunca parar o trânsito. Você tem um serviço de linha de frente, responsável unicamente por gerar as palavras e conversar com o usuário. Certo. Aí você tem o servidor de ambiente, que hospeda a interface. O terceiro componente é o juiz, focado apenas em avaliar o que acabou de ser dito. E, isolado de tudo isso, o motor de treinamento. Mas espera aí, deixa eu fazer o papel do cético. Se o modelo está processando minha reclamação, mandando para o juiz avaliar e depois para o motor atualizar os neurônios, isso não deixaria a conversa lenta e cheia de travamentos para quem está usando? Seria exatamente assim num sistema antigo. Mas, como os componentes são desacoplados, não existem bloqueios. O modelo responde a sua nova pergunta instantaneamente. Então ninguém espera por ninguém. Ninguém. Enquanto você lê a nova resposta, nos bastidores, o juiz avalia a interação que passou e o motor atualiza os pesos graciosamente. Eles chamam isso de interrupção zero no serviço. É como trocar os pneus com um carro a 100 km por hora, sem que as equipes precisem olhar uma para outra. Fantástico. Mas com o motor rodando liso nos bastidores, como o sistema traduz a nossa frustração em matemática pura? É aqui que entra a primeira técnica de aprendizado deles, o aprendizado binário, que lida com aqueles sinais avaliativos que mencionamos. O avaliador implacável? Isso. O aprendizado binário depende inteiramente do juiz. Ele observa a reação do usuário ou do ambiente e vota gerando recompensas escalares. +1 se foi bom, -1 se foi ruim, ou 0. E pelo que entendi, o sistema não confia em um voto só, né? Ele usa um voto da maioria a partir de múltiplas consultas para definir a nota final. Então, o que tudo isso significa na prática para a inteligência artificial? Significa a criação de uma recompensa de processo. Em vez de apenas avaliar se a tarefa final deu certo ou errado, ele dá créditos densos passo a passo. Processo versus resultado. Isso faz toda a diferença. Muita. No sistema antigo, a máquina passa por 20 etapas. Se no final dá errado, ela recebe um 0 e joga todo o raciocínio fora, sem saber onde errou. Como juiz do OpenClaw, ela sabe exatamente em qual etapa o raciocínio descarrilhou. Nossa, isso é poderoso. Mas o método 1 de dar notas parece ótimo para avaliação geral. Só que, e
Quando a pessoa dá uma instrução detalhada de correção? O método 1 tem limitações. Sim, porque uma nota mais ou menos 1 jogaria fora toda a riqueza de detalhes de um comentário específico, tipo, não use negrito na próxima vez. Para isso, o sistema usa o segundo método, certo? Exato. Conhecido como Hindsight Guided OPD, ou destilação on-policy guiada por retrospectiva. O objetivo único desse método é lidar com as instruções detalhadas, o tutor de palavras. Certo. Vamos desempacotar isso, porque parece complexo. Como o sistema extrai o aprendizado de um comentário longo e frustrado? O sistema pega esse feedback ruidoso e extrai uma dica concisa, um hint. Aí ele cria um contexto de professor aprimorado, anexando essa dica ao prompt original. O modelo, então, recalcula a vantagem no nível do token, ou seja, palavra por palavra. Ele compara a probabilidade das palavras da resposta ruim com a probabilidade das palavras que ele teria gerado se soubesse a dica desde o início. Mas isso me levanta a uma questão crucial. Qual? Normalmente, destilação em IA exige um modelo professor gigantesco e caríssimo para ensinar um modelo menor. Como eles fazem isso sem um professor externo? Boa pergunta. É tipo fazer uma prova, receber as respostas corretas no final e viajar no tempo na própria mente para ensinar a lógica a si mesmo antes do teste começar. A analogia é perfeita. E isso levando uma questão importante sobre a autonomia do sistema. O modelo atua como seu próprio professor. É um processo cirúrgico. Então ele não pune a resposta inteira. Não. A supervisão direcional diz exatamente quais palavras, quais tokens devem ser reforçados e quais devem ser suprimidos no futuro. E eles têm uma filtragem rigorosa. Se a dica do usuário não for clara, o sistema simplesmente descarta a amostra. Ele não tenta adivinhar. Faz sentido para não corromper o modelo com instruções confusas. Agora, toda essa teoria de recompensas e destilação precisa ser testada no mundo real, rodando no dispositivo de alguém. O que acontece na prática? Nos experimentos, o artigo testa agentes pessoais usando o modelo Quant3 com 4 bilhões de parâmetros, resolvendo problemas de matemática do dataset GSM-8K. E eles criaram 2 cenários muito práticos. O primeiro é o cenário do estudante, né? Eu achei isso fascinante. É muito revelador. No cenário do estudante, ele usa IA para fazer a lição, mas não quer ser pego de jeito nenhum. E a velocidade de aprendizado é um absurdo. Em apenas 36 interações, a máquina deixa que usar palavras óbvias em negrito, abandona aquele formato robótico de passo a passo e adota um tom supernatural e casual. Sim, a pontuação do modelo para esse perfil furtivo saltou de 0,17 para impressionante 0,76 em pouquíssimo tempo. E o segundo cenário é o oposto. A professora, Que usa IA para corrigir as tarefas e quer que os comentários sejam super amigáveis e encorajadores. exato. E em apenas 24 interações, o modelo aprende a ser específico nos elogios, a encorajar o aluno e até a usar emojis contextuais. 24 trocas de mensagens para mudar a personalidade da máquina. Não estamos falando de milhares de exemplos. É muito rápido. E sabe por que é tão rápido? A combinação dos 2 métodos é o grande segredo do sucesso. Eles trabalham juntos. O tempo todo. O método binário atua de forma ampla em todas as conversas pontuadas, ajustando a direção geral, enquanto o OPD fornece aquelas correções de alta resolução cirúrgica, sabe? Mas só nos momentos em que há instruções explícitas. Um garante o volume e o outro o refinamento. Sensacional. Mas ajustar o tom de voz para estudantes e professores é impressionante para agentes locais. Só que o OpenClaw tem ambições muito maiores. Bem maiores. Eles querem dominar a nuvem. A infraestrutura permite o treinamento em larga escala para agentes gerais. Agentes de terminal, agentes de interface gráfica, os GUIs, agentes de engenharia de software e agentes de chamadas de ferramentas. Isso mesmo. Os testes deles envolveram uma paralelização massiva na nuvem. Eles rodaram 128 ambientes paralelos simultâneos para agentes de terminal e 64 ambientes para os agentes de interface gráfica e engenharia. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a diferença de complexidade entre uma conversa curta de chat e uma tarefa de código longo com 250 etapas de ferramentas é abissal. É outro universo. E se conectarmos isso a um contexto maior,
A gente entende por que tarefas de longo horizonte fracassam tanto sem modelos de recompensa de processo. Porque a máquina se perde no meio do caminho. Exato. Imagina uma tarefa de 120 cliques numa interface gráfica. Se a IA clica errado no passo 4, esperar até o passo 120 para dizer que ela falhou não ensina absolutamente nada a ela. É inútil. Ela precisava do feedback na hora. É aí que a integração das recompensas de processo, a cada passo, se provou vital. O juiz do OpenClaw fornece migalhas de pão contínuas para guiar o modelo em tempo real, testando o código e lendo telas de erro. O juiz atua durante a travessia. Brilhante. Olha, para resumir tudo o que desempacotamos aqui, o OpenClaw RL não é apenas um novo modelo de IA. Ele é um novo paradigma de aprendizado. Uma mudança total de mentalidade. Sim. Ele capta os sinais que a gente jogava fora, usa uma arquitetura invisível e assíncrona para não interromper o serviço e combina avaliações amplas com correções cirúrgicas, palavra por palavra. E o resultado prático disso são agentes que evoluem do terminal do servidor na nuvem até a tela do celular do usuário, em tempo real. E, para quem nos acompanha, isso significa que aquela era de frustração, de ter que explicar a mesma coisa várias vezes para uma IA com amnésia, está chegando ao fim. Em breve, os sistemas vão se moldar silenciosamente aos nossos métodos de trabalho diários, sem precisar de atualizações de software massivas. Uma verdadeira simbiose. A máquina aprendendo a lidar com o nosso caos de forma orgânica. O que nos leva a um pensamento final provocativo que eu quero deixar para nossa audiência. Se, a partir de agora, cada agente de IA começar a aprender continuamente de forma privada e exclusiva com os hábitos dos seus usuários. Cada um trilhando o próprio caminho, né? Exatamente. Em que ponto da nossa história nós deixaremos de ter um único modelo padronizado de IA e passaremos a conviver com bilhões de entidades digitais hiperpersonalizadas, com manias próprias e totalmente irreconhecíveis entre si? Uma reflexão e tanto para a gente levar adiante. Muito obrigado para quem nos acompanhou em mais esse mergulho profundo. Até a próxima.